Olá, sou a Luciana, psicóloga, e eu estou fazendo uma série de vídeos onde eu estou trazendo a importância de nós mulheres sermos controladas emocionalmente. E hoje eu vou estar falando, no decorrer desses vídeos eu falei sobre algumas mulheres da Bíblia que nos inspira, nos ensina e nos mostra como elas agiram com controle das suas emoções naquela época. E hoje eu vou estar falando sobre Esté. Esté, então, era uma menina órfã que era criada pelo seu tio. O seu tio era um homem que trabalhava dentro do palácio com o rei. E teve um determinado momento que o rei, então, precisava de uma esposa. E o seu tio, então, fala para Esté fazer parte deste processo de escolha, né, onde o rei iria escolher a sua esposa. E Esté foi. E Esté então foi agraciada aos olhos do rei e foi escolhida então para ser a sua esposa. E no decorrer do tempo ali, houve uma situação onde o seu tio estava correndo risco de vida, tanto ele quanto o povo judeu daquela época, porque eles serviam a Deus e, de certa forma, o rei e todo o seu povo do palácio servia a outros deuses. E quem conhece, quem já leu, quem conhece a história, né, de Esté, sabe do desfecho de toda essa história. O que eu quero trazer para você é que Esté, então, ela foi, no momento em que ela esteve ali dentro, que ela ficou sabendo do risco que seu tio corria, ela teve então algumas estratégias para poder mostrar para o rei que o seu tio, ele não era, de certa forma, a pessoa que haviam falado que ele era. Não é mesmo? E ela tem algumas estratégias poderosas para poder enfrentar isso e para poder dizer isso para o rei, porque a gente sabe que naquela época não era qualquer pessoa que poderia chegar na presença do rei, não é mesmo? E Esté, ela pede para ir falar com o rei. E naquela ocasião era justamente ao contrário, o rei é que pedia para que as suas esposas fossem até eles. E Esté começa a mostrar aí para a gente o poder do controle das emoções, porque Esté, ela já entrou neste lugar sabendo, né, um pouco de como o rei era, de como era, né, tudo ali. E logo depois ela estava sabendo que o seu tio corria risco de vida e todo o seu povo, inclusive ela, porque o rei não sabia que ela era uma mulher judia, que ela era de um povo judeu, não é mesmo? E Esté, então, ela busca estratégias para enfrentar o rei, para poder dizer e para poder salvar todo o seu povo, inclusive ela e o seu tio. E Esté, ela assume uma responsabilidade que era do seu tio, porque quem estava correndo o risco de vida era o seu tio ali dentro do palácio, e ela assume essa responsabilidade. E é somente quem tem controle das suas emoções que tem a capacidade de assumir responsabilidades de outras pessoas. E Esté, ela age de uma forma interessante, porque ela busca orientação em Deus, e a pessoa, para ter controle emocional, ela precisa ter fé, ela precisa ter essa orientação, ela precisa ser sábia, ela precisa buscar isso de Deus, não é mesmo? E Esté, ela busca em todo momento as orientações de Deus, a melhor estratégia para poder enfrentar aquilo ali e defender, de certa forma, aquele povo. E ela então consegue fazer isso de uma maneira sobrenatural. Ela ora, ela jejuma, né? A Bíblia fala que ela faz propósitos para que quando ela chegasse então na presença do rei, que todo aquele mistério, tudo aquilo que estava envolvendo o seu tio, de certa forma, fosse desvendado e fosse então resolvido de uma melhor maneira possível. Somente quem tem controle das suas emoções consegue agir desta forma, porque Esté, ela ficou neste processo de cuidados da sua beleza antes de se apresentar na presença do rei durante 1 ano. E depois, quando ela soube de todos os problemas, ela não agiu sem pensar. Ela não agiu, ela não deixou que o medo, que a preocupação tomasse conta de sua vida e até mesmo abandonasse aquele lugar. Não, ela pensou exatamente no que poderia ser feito para resolver aquele problema. E ela então age no tempo certo. E quem tem controle das suas emoções consegue esperar o tempo certo para tomar as decisões, para tomar as iniciativas, para agir de certa forma
diante de algo que precisa ser resolvido. A pessoa que tem o controle das suas emoções, ela não age sem pensar, ela não age sem estratégias, né? Toda a tomada de decisões que nós precisamos ter, nós precisamos pensar sobre elas e nós precisamos ter estratégias, não é mesmo? Sermos seguras. Esther, quando ela pede para falar com o rei, ela, de certa forma, tinha segurança daquilo que ela queria. Ela não estava em dúvida do que ela iria falar com o rei, do que ela iria conversar com o rei. Então ela estava preparada. Para termos esse controle, não é mesmo? Para sermos mulheres controladas nas nossas emoções, para termos as nossas emoções controladas, nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar planejar, nós vamos precisar preparar tudo o que precisa ser preparado para fazermos as coisas certas, não é mesmo? Com certeza, ela estava correndo o risco e ela sabia disso, mas isso não impediu de que ela agisse e fizesse o que ela poderia fazer para salvar o seu povo. Mais uma vez a gente vendo o controle das emoções de uma mulher em defesa do seu povo. E é isso que eu quero deixar para você nessa série de vídeos que eu trouxe a respeito de mulheres da Bíblia que foram mulheres controladas. E com certeza existem várias outras que foram mulheres controladas nas suas emoções. E eu quero trazer justamente isso para nós nos dias de hoje, para que a gente possa aprender com essas mulheres e aprender não só com as mulheres da Bíblia, mas com mulheres que nós sabemos que hoje são mulheres que têm esse controle das suas emoções e que vai de certa forma poder nos ajudar a sermos assim também. Então, o controlar as emoções, ser controladas emocionalmente, termos equilíbrio emocional é muito importante, é fundamental para nós mulheres. Nós precisamos disso. Não vamos agir sem pensar, não vamos agir no impulso, não vamos agir sem planejar, não vamos agir de forma desorganizada, não. Vamos buscar estratégia, vamos ter foco, vamos vencer o medo, vamos ter fé, vamos ter ousadia, vamos ser mulheres determinadas. Tudo isso faz parte de mulheres que têm as suas emoções controladas, que sabem, de certa forma, controlar as suas emoções. E isso vai fazer com que a gente desempenhe todos os nossos papéis de uma forma saudável, de uma forma inteligente, de uma forma aonde a gente não venha nos absorver tanto. Nós precisamos disso. E nós vemos hoje tantas mulheres que não conseguem ter este autocontrole em suas vidas. Age sem pensar, fala sem pensar, fala mais do que escuta, não é mesmo? Não são organizadas, toma decisões sem pensar, sem orar, sem buscar de Deus se aquilo ali vai ser bom para elas, se aquilo ali faz parte da vontade de Deus em suas vidas, não é mesmo? Faz as escolhas de qualquer maneira e depois se arrependem, depois sofrem por causa disso. Mesmo. Então eu quero ensinar para vocês isso, que nós podemos, e a própria Bíblia nos traz exemplos de mulheres que teve esse autocontrole em suas vidas, não é mesmo? Então nós podemos ter também. E Deus, Ele nos dá essa capacidade, nós precisamos buscar isso, não é mesmo? Nós precisamos ser essas mulheres controladas, nós precisamos ter o controle das nossas emoções, para desempenhar, para fazer, para sermos mulheres abençoadas, mulheres que realmente sabem quem são. Eu iniciei essa série de vídeos falando sobre Provérbios 25, 28, aonde fala que quem não tem controle é tão sem defesa quanto uma cidade sem muralhas, não é mesmo? O controle, ele nos defende, ele é uma defesa que nós precisamos ter, porque quando nós não temos esse autocontrole, nós deixamos que os desejos tome conta, que as vontades tome conta, que os impulsos das nossas emoções tome conta das nossas vidas. E não é bom que seja assim. É bom que nós tenhamos o controle das nossas emoções como uma defesa,
para lidarmos com todas as questões que envolvem as nossas vidas. Quero que você então pense sobre isso e que essa série de vídeos possa falar contigo de uma forma onde você possa pensar sobre o que é este autocontrole na sua vida. E talvez você seja uma mulher que tenha isso. Que bom! Então você pode usar este autocontrole na vida das outras pessoas, como a Abigail fez, né? Ela conseguiu controlar com o seu controle emocional, ela conseguiu controlar a ira de Davi. E que você seja assim, que você seja uma mulher que, se você tem isso como algo que não é fácil para você, que você não consegue dominar isso, que você busque por isso, porque isso é muito importante para nós. Isso vai nos ajudar muito a vivermos, a fazermos tudo aquilo que nós temos para fazer, não é mesmo? Enquanto mulheres. Que Deus abençoe o coração de vocês, que vocês sejam mulheres que tenham este controle na sua vida, que vocês sejam essas mulheres que tenham este controle como defesa para a vida emocional de vocês. Até mais!